Fala aí, beleza? Eu me chamo Ezequiel, muito prazer, tá bom? Seguinte, eu vou te dar uma dica aqui do que eu tenho feito para revisar, beleza, cara? O poder da revisão é sensacional. Eu não achava que era isso até eu botar em prática. Sabe como eu descobri o jeito certo de fazer revisão? Fazendo o curso que tá aqui na descrição, tá? É o seguinte, tu clica no segundo link que tá aqui na descrição, lá onde tu vai assistir um vídeo onde eu compro na hora. É um vídeo rápido, tá? Compro o curso e abro o curso para tu ver o que tem dentro do curso. Fechou? E o link acima tem o curso para tu ver o dono do curso falando, tá bom? É o curso que eu tô fazendo também. Ó, lá ele tem várias estratégias de revisão, de memorização, tanto que eu tô usando todas essas, tá bom? Do cara que passou em 10 concursos federais, cara, achei sensacional. É o seguinte, eu estou usando bastante a estratégia dele para português e história e vou usar para geografia, tá? Em que consiste essa, essa estratégia de revisão? É o seguinte, tu vai, por exemplo, no meu caso, histórias, eu vou fazer o que eu estou fazendo e tu vai só replicar no teu caso. Eu pego a matéria, no caso aqui, Primeira Guerra Mundial, por exemplo, eu fiz esse teste, funcionou demais. Fiz esse teste aí. Foram 3 dias, mas não foram 3 dias seguidos. Foram 3 dias. O primeiro dia que eu li, primeiro dia que eu escrevi e li. O segundo dia foi no dia seguinte. E o outro não foi 7 dias depois, mas foi alguns dias depois. Você entendeu? Aí hoje eu reli. Você entendeu? Então aí eu diria que foi em 2 semanas eu li 4 vezes esse resumo. E um resumo pequeno. Não é tão grande, mas bem objetivo. E bem detalhado também. Entendeu? E é o seguinte. É, Vamos lá, Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Vou te dar o exemplo dela. Eu fui e fiz o resumo do primeiro dia. Pesquisei um vídeo de uma pessoa me explicando a história. Enquanto eu ouvia, eu pausava e ia anotando as partes que eu achava importante. Eu não anotava cada letra que ela falava. Eu anoto as partes importantes. Foi o caso aqui do resumo da Primeira Guerra Mundial. Esse resumo aqui me rendeu duas folhas. Duas folhinhas, tranquilo. Foi o que eu fiz, li e reli esses dias que eu te falei. E o grande segredo da revisão é o seguinte: tu tem que revisar, que é ler, estar em contato com a matéria no primeiro dia. Isso eu aprendi lá no curso, tá? No primeiro dia, tá? Depois, em até 24 horas depois, tá? Porque se for mais, tu vai esquecer muito mais coisa. 24 horas depois tu já esquece, imagina mais. Então tu lê o primeiro dia que tu fez. 24 horas depois tu tem que ler de novo, o mesmo resumo com muita atenção, é importante ter atenção. E depois a regra é o seguinte, 7 dias depois tu lê de novo. Mas tu pode diminuir essa regra, tu pode botar. Lê o primeiro dia, lê no dia seguinte, lê 2, 3 dias depois, lê mais 3 dias depois. Tu pode mudar um pouquinho a regra. É o seguinte, eu particularmente usei outra regra que eu aprendi lá no curso, que só me fez aprender mais, com certeza. Teve um momento que eu moro perto de Brasília, uns 50 quilômetros perto, né? 50 quilômetros de Brasília, eu estava indo em direção a Brasília de ônibus, 1 hora de viagem, 1 hora e meia. Nesse meio tempo eu fui e apliquei a outra estratégia. Tá? Se tu quer saber qual é essa estratégia, acho que eu já falei no meu canal. Depois tu pesquisa ou então tu acessa o curso que o parceiro te mostra. Eu aprendi com ele essa estratégia. Eu apliquei essa estratégia e com certeza isso também me ajudou mais. Porque é o seguinte, quando eu fiz um simulado recentemente e caiu uma questão de Primeira Guerra Mundial, eu acertei. Eu olhei essa questão que era falando sobre os 14 pontos de Wilson. Aí tava as opções. Eu falei, tá, pô, caiu essa questão mesmo. Eu fui ler as 5 opções e vi lá que tava numa letra lá. Eu falei, isso aqui, não tem condições de não ser. Esse aqui é o que chega mais próximo. Marquei e acertei. Essa me fez tirar uma nota melhor no simulado. Eu não estudei o restante dos assuntos porque eu estudei hoje, entendeu? Eu já tinha feito o resumo da Primeira Guerra Mundial. Hoje eu fiz o resumo do nazismo e fascismo, junto com Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Esses 4. O que foi que eu fiz hoje? Depois de ter escrevido, assistido as aulas e escrevido o meu resumo, eu li tudo numa mesma ordem. Que é o seguinte, comecei pela Primeira Guerra Mundial, depois vi o nazismo e o fascismo, a criação deles, que foi no período entre as guerras, né? Você viu, eu li hoje, já estou começando a sacar. Depois do nazismo,
e fascismo. Fui para a Segunda Guerra Mundial porque o nazismo, né, motivou a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial veio a Guerra Fria, tá bom? Que durou aí 28 anos, se não me engano, quase 30 anos de Guerra Fria. E finalizou com a queda do Muro de Berlim. Pra você ver, cara. Fica na cabeça. Lógico que eu acabei de ler, entendeu? Por isso que fica na cabeça. O que eu vou fazer? Amanhã, mais ou menos de manhã, de tarde, eu vou reler tudo. Entendeu? Eu vou reler. E vou ver se eu faço questões dessas matérias. Olha que massa. Eu juro pra tu que parece que a matéria tá aqui na minha cabeça. Eu juro que eu consigo te explicar a história desde a Primeira Guerra Mundial. Desde que como começou a Primeira Guerra Mundial, que foi o seguinte, eu não vou te explicar não. Mas, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começou ali com algumas... Ah, deixa pra lá esse negócio aí. Mas tu entendeu, né? Cara, mas é muito massa e me dá vontade de ficar falando sobre o assunto. Lógico que o assunto tá quente na minha cabeça, porque eu acabei de ler. Você entendeu? Então é isso aí. Aí, lendo e relendo, tu vai vendo detalhes, tu vai começando a decorar detalhes, entendeu? E muito massa. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção pra caramba na Segunda Guerra Mundial foi que o Japão foi muito ousado. Sabe o que o Japão fez? Tava lá os Estados Unidos quietinho na dele, tava brigando com ninguém, só tava ajudando, né? Tava ajudando o pessoal da aliança, que era Inglaterra e França, entendeu? Eles estavam lutando contra a Alemanha, Rússia, se não me engano, e Japão, né? Acho que era isso. A Alemanha sempre deu trabalho. Foi o Japão. O Japão foi lá e jogou uma bomba numa base dos Estados Unidos, do nada. Jogou uma bomba. Os Estados Unidos, depois que finalizou a guerra, né? Estados Unidos e União Soviética chegaram lá em Berlim, dividiram tudo lá. Tava o Japão dando trabalho do outro lado. Aí você falou, beleza. Foi, pegaram uma bomba nuclear, que foi o primeiro país e foi o primeiro ataque de bomba nuclear que teve. Todo mundo chocou, todo mundo ficou, caraca. Pegou e tacou a bomba lá no meio do Japão. Acho que foi na Hiroshima. Só tenho que lembrar a ordem. Não sei se foi primeiro da Nagasaki ou primeiro da Hiroshima. Mas foi um desses dois. Lançou e, adivinha? Os filhos da mãe não se renderam. Japão não se rendeu. 2 dias depois, os Estados Unidos jogou outra. Aí foi, eles não aguentaram e cederam. Aí a história continua aí depois. Entendeu? Funciona. E é muito massa, cara. Essa estratégia funciona pra caramba. Começa a aplicar ela, faz do jeito que eu te falei. Não entendeu nada? Volta o vídeo e tenta entender esse negócio, tá? Que vai valer a pena pra tu. Por isso, não se inscreve aqui no canal e